bom ter você aqui conosco, nesse momento em que a Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo se reúne para cultuarmos a Deus e o adorarmos e exaltarmos por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda vai fazer. E desejo que a sua vida seja abençoada e edificada pela participação deste culto. A palavra de Deus diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós experimentemos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, precisamos ter a nossa mente transformada, renovada pela própria palavra de Deus. E é isso que eu desejo, que nós cultuemos a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, com todo o nosso ser, que Ele seja exaltado através da minha e da sua vida. Senhor, muito obrigada, porque podemos nos reunir nesse momento, ainda que distantes uns dos outros fisicamente, para adorarmos ao Senhor e exaltarmos o Teu nome. Senhor, peço a Ti que abençoe a cada participante desse culto, não só aqueles que estarão ministrando louvor ou nos trazendo a palavra através da mensagem bíblica, mas que cada pessoa que está em sua casa nesse momento, cultuando a Ti, seja abençoado e impactado pelo poder da palavra do Senhor. Ó Deus, fala conosco porque desejamos e precisamos ouvi-lo. Senhor, que a Tua palavra transforme a nossa vida, renove o nosso entendimento, que assim possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus querido, que o nosso coração seja purificado pelo poder de Jesus, para que assim nós possamos cultuá-lo da maneira que lhe agrada, da maneira que honra ao Senhor. Aceita, Deus, o nosso culto e mais uma vez, ó Deus, fale com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite para você que está nos assistindo agora, que esse culto possa falar o seu coração. E eu tenho uma pergunta para você. Quantas bênçãos você tem para agradecer a Deus? São muitas, né? São incontáveis as bênçãos que a gente às vezes nem vê. E agora eu te convido para cantar com a gente Graças Dou. Canta aí da sua casa mesmo, não liga para o vizinho, fala aí, tal coisa. Não, canta e agradeça a Deus. São muitas coisas que a gente tem para agradecer. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deixe, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou.
escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
sempre te adorar. Elevo minhas mãos somente a ti, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Que Deus o abençoe. Estamos transmitindo músicas, oração, leitura da Bíblia, oportunidade de aproximação de Deus. Meu desejo é que você aproveite. Também desejo que você compartilhe este culto, esse vídeo com outras pessoas. Na parte de baixo do YouTube você pode encaminhar esta mensagem, este culto, para que pessoas do seu relacionamento possam também ser beneficiadas e possam crescer. Se você desejar, deixe na parte de baixo a sua opinião, se gostou ou não. Isso há de ajudar a nossa equipe de edição, de preparação do louvor, para avaliarmos como estamos crescendo diante de Deus e diante das pessoas. O dia 30 de agosto é o Dia Nacional do Perdão. Eu quero, então, nesse sermão, cujo título estou usando, Em Defesa de Deus, quero fazer algumas considerações preliminares. Primeiro, existem alguns livros com esse tema. Um deles é um livro da freira muito competente chamada Karen Armstrong. Ela faz uma abordagem filosófica, uma comparação entre a filosofia e a religião, e não é o meu propósito discutir aspectos filosóficos do estudo sobre Deus. A segunda consideração é que há uma aparente petulância nesse tema. Seria mesmo assim se o sermão pretendesse em se constituir num argumento para excusar Deus de nossas acusações. Um Deus que dependesse de defesa, na verdade, não é Deus, e é Ele mesmo quem se defende. Terceiro, o mais óbvio, o que proponho é ler textos da Bíblia e convidar o ouvinte a refletirmos juntos sobre o nosso relacionamento com Deus e como Ele atua em nosso favor e atua para fazer valer a sua vontade. Quero que, à luz da palavra de Deus, os ouvintes não resistam ao agir de Deus, mas que todos nos submetamos ao seu querer, à sua vontade. Deus se defende, mas Deus também quer que nos submetamos a Ele. Eu poderia ler muitos outros textos da Bíblia e usar o mesmo argumento, o mesmo enredo desse sermão, pois toda a Bíblia revela esse mesmo Deus que age sempre da mesma forma. Eu quero ler no capítulo 3 e 4 de Jonas algumas ações de Deus que nos farão refletir sobre como Deus castiga ou como Deus perdoa. Jonas 3, versículos 5 e 10 dizem assim: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. No capítulo seguinte, no capítulo 4, lemos nos versículos 1, 4, 10 e 11 o seguinte: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E disse o Senhor: Fazes bem em que te ires? E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meu amado ouvinte, você já deve ter ouvido acusações e reclamações contra Deus. Há muitos reclamos sobre os castigos que Deus dá, mas o texto lido fala de uma reclamação por Deus não ter castigado a cidade de Nínive. Outras vezes, a humanidade transfere para Deus a culpa daquilo que ocorre, muitas vezes por nossa omissão ou por nossa ação indevida.
transferem para Deus a culpa da fome que acontece em qualquer parte do mundo, catástrofes, guerras, sofrimentos, vírus, doenças e outros. Como Deus age? Algumas abordagens questionam até mesmo os relatos bíblicos sobre a atuação divina, patrocinando ou permitindo mortes. Não havia, na época do cativeiro dos hebreus lá no Egito, não havia forças no mundo para impedir a matança que o Egito fazia com os meninos. Se eles primeiro ordenaram as parteiras para que matassem os meninos no parto. Como elas não obedeceram, Faraó ordenou que os meninos fossem jogados vivos ao rio. Deus interveio, reduzindo aquela nação e reduzindo a sua maldade. Quem se fixa nas pragas terríveis para acusar a Deus, precisa lembrar-se de que Deus estava protegendo a humanidade toda, reduzindo o Faraó e reduzindo a maldade do Egito. E, além disso, Deus havia dado oportunidades para que Faraó se arrependesse, Faraó deixasse o povo ir, e ele não quis. Existem alguns textos bíblicos que prometem mesmo castigos repugnantes se houvesse a desobediência. No livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 26, de versículos 27 a 29, Deus disse que o seu próprio povo Deus permitiria que o povo comesse a carne dos seus próprios filhos. Na verdade, Deus estava mostrando o perigo, se não fosse ele o defensor da humanidade, e o castigo se eles se afastassem das suas orientações. Mas, mesmo com muitas advertências, mesmo com essa promessa de permitir tamanho castigo, o homem, e até mesmo o seu povo mais achegado, resolveu praticar atos terríveis, que se não fosse a intervenção de Deus, o castigo de Deus, e até mesmo o extermínio de alguns povos, nós não sabemos onde haveríamos chegado hoje com a humanidade. Por volta do ano 750 a.C., por exemplo, apesar das advertências de Deus, o povo de Israel estava entregue à adoração de deuses falsos. Além do aspecto religioso, que é repugnante, de trocar o Deus criador, provedor, Deus verdadeiro, por objetos que tinham um aspecto moral, social, econômico, jurídico, pois o culto que prestava degradava o povo, exigindo sacrifícios de crianças vivas, prostituição cultural com rituais de sexo dentro do templo, muitas vezes. Então, além do aspecto religioso, tinha esse aspecto moral, social, econômico e jurídico que destacava. Um dos profetas, o profeta Oséias, escreveu um apelo angustiado pela conversão do povo, mas foi inútil. Como Deus permitiria a continuidade disso? Como seríamos hoje se aquela barbárie fosse comum entre os povos? Eles foram então destruídos pelos assírios. Os assírios eram bons guerreiros, talvez o primeiro exército organizado no mundo. Eram por demais cruéis, empregavam a tortura, especialmente com mutilação do nariz, da orelha e até de órgãos genitais. O empalamento, ou seja, eles colocavam os soldados em estacas, era uma das práticas mais utilizadas para matar os soldados capturados. Também a decapitação e a exibição das cabeças ao longo da estrada. Eles impediam que os conquistados se reorganizassem, eles trasladavam populações inteiras para outras nações. Senaqueribe, o rei,
havia conquistado muitas nações e ele estava prestes também a conquistar a Judá. Mas pela oração de Ezequias e do profeta Isaías, um anjo de Deus matou numa só noite mais de 183 mil soldados do seu exército e ele não conquistou Jerusalém. Voltando para sua terra, esse rei malvado foi morto e logo seu reino foi conquistado pela Babilônia. Deus pôs fim àqueles bárbaros assírios. A capital da Assíria era Nínive. Deus queria castigar Nínive, porque diz o texto no início do livro de Jonas, a sua maldade era demais. Diz a Bíblia, a sua maldade subia até Deus. Deus mandou o profeta Jonas avisar. Felizmente, daquela vez, houve arrependimento e Deus os perdoou. 150 anos mais tarde, a maldade era grande novamente, conforme registra o profeta Naum. E dessa vez, eles não quiseram ouvir e Nínive foi destruída. A Síria foi destruída pela Babilônia, a qual conquistou também Judá, o reino do sul, porque, como o reino do norte, eles estavam desobedecendo a Deus. Antes da destruição de Judá, Jeremias escreveu um reclamo e um convite divino. Assim como brota água, brota maldade em Jerusalém. Jeremias, capítulo 6, versículo 7. No capítulo 6, versículo 11, diz: estou cheio de furor, diz o Senhor. No capítulo 6, versículo 13, porque desde o menor até o maior, e desde o profeta até o sacerdote, cada um age perfidamente. Mesmo vendo os erros do reino do norte e o que lhes havia acontecido, o reino do sul não se emendou. O reino de Judá continuou praticando coisas abomináveis. Jeremias capítulo 7 diz: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal. Isso no versículo 30. Queimaram seus filhos e filhas no vale de Inom. Versículo 31. Em Jeremias capítulo 5, versículo 30, diz: coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. E o versículo 29 pergunta: acaso não hei de trazer o castigo por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Em Jeremias capítulo 6, versículo 16, nós vemos: mas veja um apelo de Deus: ponde-vos no caminho, perguntem pelo bom caminho e achareis descanso. Mas eles disseram: não andaremos neste caminho. Então a Babilônia veio por permissão de Deus e reduziu a população de Judá a cerca de 1/3. Queimou o templo de Deus, destruiu a cidade, levou os nobres e ricos como cativos e deixou apenas alguns pobres na terra de Judá. Mas, ao trazer o castigo permitido de Deus, os babilônios foram cruéis demais. O capítulo 51 de Jeremias, repetindo o que está em Isaías capítulo 13, Deus diz que castigou a Babilônia por causa da maldade contra Judá. Deus permitiu que o rei Ciro, persa, tomasse o grande reino, punindo a Babilônia. Ciro tornou-se o rei dos medos e persas. O Império Persa, que se iniciou com Ciro, embora menos violento, fazia também guerras, cobrava tributos pesados. E ele veio a ser destruído por Alexandre o Grande no tempo de Dario III. No texto de Jeremias, capítulo 25, de 15 a 38, Deus disse que iria castigar várias nações. Ilustrou dizendo que as nações beberiam do copo da sua ira. O Egito, os filisteus,
o povo de Edom, de Moabe, a Arábia e, por fim, a Babilônia. Eles vão beber e não vão mais se levantar. Vou enviar guerra para consumir esses povos maus. Diante destas afirmações e dessas ações, muitos ateus e muita gente que não compreende quem é Deus, critica, acusa Deus de malvado. Quem é Deus? O texto de Jonas retrata um Deus extremamente misericordioso, tratando com bondade os malvados assírios, convidando-os ao arrependimento, à mudança de comportamento, e Deus não castigaria aquela cidade que dentro de 40 dias estava já fadada a ser destruída. A nossa lei aqui no Brasil diz que ninguém será isento de cumprir a lei alegando o desconhecimento. Mas Deus providencia para que a sua vontade seja conhecida por todos e por isso mandou o profeta anunciar. E além disso, diz a Bíblia, Deus mesmo escreve a sua lei em nossos corações, de modo que ninguém desconhece como agradar a Deus. Mesmo tendo cometido tantas maldades, Deus dá oportunidades para o arrependimento. Isso porque Deus é amor, toda expressão de amor. E Ele convida toda a humanidade para essa oportunidade de arrependimento e de perdão. Disse Isaías, Deus é grandioso em perdoar, então devemos nos voltar para Ele. Quando Deus enviou o dilúvio lá atrás, como está registrado no livro de Gênesis, o povo era mau. Mas Deus mobilizou um homem para construir uma arca, para que se constituísse numa pregação ilustrada, um convite insistente, e durante 100 anos, Noé construiu a arca e, naturalmente, o povo ficou sabendo durante esse período que Deus estava convidando. Deus está dando oportunidades ainda hoje de arrependimento. Falamos quem é Deus? Misericordioso. Agora, quem é o homem? O homem é mau. Deus nos criou perfeitos, mas o homem se corrompeu. Em cada fase da história, a maldade humana passa a ser a regra. A lei dos homens se adequa às suas práticas. O homem ajusta a sua conduta de modo que aquilo que ele chama hoje de politicamente correto ou aquilo que é legal torna-se um assinte contra Deus e contra a própria humanidade. Por exemplo, no Brasil era crime cometer adultério. Desde o ano 2005 deixou de ser crime. O homem vai ajustando as suas leis ao seu comportamento, de modo que, mesmo fazendo aquilo que é legal, aquilo é uma afronta contra Deus. O mundo de hoje é melhor do que o mundo que viveram os nossos antepassados, do que esse relatado pela Bíblia? Recentemente, em termos de história, o mundo enfrentou o maior conflito armado da história. Além dos campos nazistas de concentração, milhões foram exterminados em virtude de uma ideia segregacionista e intolerante. Felizmente, aquele império também foi desmantelado. Que tipo de guerra nos dizimam hoje? Nós estamos nos acostumando a que tipos de ações? Meu amado, vejamos um retrato do mundo. Lares desfeitos, com todas as consequências psicológicas e econômicas que isso pode trazer para a humanidade. Filhos sem pai. Aborto como escape a uma busca desenfreada por prazeres. Há quem diga, por exemplo, que no Brasil acontecem por ano entre 1 milhão e 1,5 milhão de abortos e que a legalização fará diminuir o número de mortes de mães.
Mesmo que esse número esteja exagerado, quem o contesta aceita que em 2013, no Brasil, 206.270 mulheres foram internadas devido a abortos. Olha o número, que é realmente grande. Além disso, temos a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, a imoralidade, o consumo de álcool e drogas, o entretenimento violento, pais contra filhos, filhos contra pais, a cultura marcada pela obscenidade, a violência, pobreza extrema em virtude da exploração alheia. Estima-se que 1% dos mais ricos no Brasil tem a mesma renda de quase metade da população brasileira. O materialismo, a corrupção extrema em praticamente todas as nações e em todos os sistemas políticos. Eu não posso julgar, mas os últimos 6 governadores do estado do Rio estão sob a mira da justiça. E nós nem estamos falando de países que são governados por extremistas políticos e ditadores, extremistas religiosos. Nem estamos falando daqueles que patrocinam guerra. Nem estamos falando de perseguição política e perseguição religiosa, muitas vezes com a conivência das organizações internacionais. Estamos vivendo, por exemplo, em meio a uma pandemia que revela mais claramente quem nós somos como humanidade. Em quem você confia, por exemplo? Em qual governo você está colocando toda a sua expectativa para gastar adequadamente os recursos, para produzir adequadamente os remédios, para solucionar os problemas da população? Aliás, qual remédio você tomaria com tranquilidade? Para onde estão indo os recursos financeiros, tecnológicos, administrativos do mundo inteiro? Esse é o mundo em que nós vivemos. E a pergunta que eu faço é: quem vai fazer parar esse mundo? Deus envia uma mensagem e avisa que haverá um juízo. Haverá uma separação entre os pecadores que se arrependeram e entregaram a sua vida a Ele e os outros pecadores, porque pecadores todos somos. Mas é preciso que em todos nós haja o arrependimento. E o dia do perdão é um convite ao arrependimento. A Bíblia diz que haverá fogo que arderá em toda a terra, destruindo tudo. Assim como os povos antigos não se arrependeram, assim como viveram como se nada tivesse acontecendo, Deus está pacientemente aguardando, mas anunciando que haverá um fim. Naquele episódio com Jonas, Deus usou a natureza para ensinar o coração endurecido de Jonas. Uma borboleira nasceu milagrosamente e também morreu rapidamente. Meus amados, Deus está usando também a natureza para informar a sua vontade. E nisso, até os cientistas ateus concordam que a Terra caminha para o fim. Stephen Hawking, um físico teórico e cosmólogo britânico que se declarou ateu e morreu em 2018, ele previu o fim da Terra, dizendo que aquilo que o homem está fazendo está levando à sua destruição. Muitos dos que acreditam nesse cientista e em outros se esquecem de que Deus já havia avisado sobre esse fim, inclusive com guerras, com pestes, com doenças, com fogo. As sucessivas destruições, através do dilúvio, através da chuva de enxofre, lá em Sodoma e Gomorra, de fogo, através de guerra, de peste, de praga, de vespas, gafanhotos, chuvas de granizo, fim de impérios, vírus, são demonstrações do amor de Deus em renovar a humanidade, em chamar a todos ao arrependimento, em mudar o coração. E assim como aconteceu em Nínive, esse Deus misericordioso
está querendo que todos se arrependam, recebendo o seu perdão e as oportunidades que Ele mesmo promete, especialmente a paz para a alma, especialmente a vida eterna, a companhia divina permanente. O livro do profeta Oséias é um apelo apaixonado de Deus para que haja arrependimento de Israel. E ele registrou uma promessa. Diz lá em Oséias 14:4, o Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los de todo o coração. Mas, para isso, nós precisamos também tomar uma atitude que está no mesmo capítulo 14. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração e os nossos louvores serão um sacrifício que te ofereceremos. Oséias 14, versículo 2. Eu quero terminar esse sermão com o versículo que também encerra o livro de Oséias: que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão nele, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Oséias, capítulo 14, versículo 9. Meus amados, ao invés de acusarmos a Deus, de destruir pessoas, de enviar isso ou aquilo, ou ao invés de vivermos como se Deus não fosse se importar com as nossas atitudes, devemos relembrar que esse Deus misericordioso está convidando a toda a humanidade para um relacionamento estreito com Ele, para uma submissão às suas leis e ao seu querer, para um modo de vida que o agrade. É hora de perdão, mas também é hora de arrependimento. E esse momento especial na história da humanidade nos convide a nos aproximarmos de Deus e a nos submetermos ao seu querer. Vamos orar sobre isso. Ó Deus, Deus amoroso, Deus bondoso, que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Muito obrigado pela sua paciência com a humanidade. E se alguns impérios, algumas cidades, alguns povos foram destruídos, foi porque o limite havia chegado. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento e de volta. Pedimos a Deus que todos os nossos ouvintes sejam alcançados por esse convite extraordinário e se arrependam de seus pecados e ouçam a voz do Senhor. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de chegarmos ao ouvido e ao coração de cada um. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando em todos nós, trazendo-nos a oportunidade do arrependimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus visite a sua vida, que Deus o mobilize para ler a sua palavra e para se submeter ao amor grandioso de Deus, que enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Como eu disse, compartilhe esse vídeo, mas também entre em contato conosco. Será um privilégio orar com você e ajudá-lo a se aproximar de Deus e do seu querer. Que Deus o abençoe. Amém. Mesmo quando falho, eu sei me
caminho.